Bom, vamos ler um texto da Palavra de Deus, apenas 2 versículos, que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1 e o 2. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e o 2, que diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Observe que coisa maravilhosa. O segredo é ouvir o que Deus tem para falar. E ele disse essa expressão, e disse: meu filho do homem, põe-te de pé. Isso daqui, essa expressão põe-te de pé, ela é uma linguagem figurada. Não significa necessariamente que o profeta de Deus estivesse sentado ou deitado, mas estava falando ficar em posição de ouvir Deus falar. Lembra de Elias, quando entrou na caverna, tentando fugir do Senhor? A Bíblia diz que teve fogo, que teve terremoto, mas a Bíblia que teve vento. A Bíblia diz que em nada daquilo o Senhor estava. Mas depois, uma voz mansa e delicada falou: Elias, sai para fora e falarei contigo. Deus certamente poderia falar com Elias lá onde ele estava. Mas para que haja um milagre, para que haja uma ação, Deus exige a participação humana. Deus exige a participação do homem. Assim é no caso do profeta. Deus manda que ele fique em condições de ouvir Deus falar. E Deus fala uma coisa para ele maravilhosa. No entanto, muito arriscada. Deus vai logo dizendo para ele que as pessoas não irão ouvir o que ele está falando. Entretanto, eles precisam saber que houve um profeta no meio deles. Para aqueles neófitos na fé que estão começando, o profeta Ezequias é contemporâneo do profeta Jeremias. Estavam em cidades diferentes, mas eles eram da mesma época. Tanto que na época houve uma aparente contradição. A questão do rei Ezequias, houve uma aparente contradição na profecia dos dois. Porque um disse que o rei iria preso para a Babilônia. O outro disse que o rei não via a Babilônia. Então, aparentemente havia uma contradição, mas não havia contradição nenhuma. É que o Nabucodonosor, os oficiais de Nabucodonosor, uma vez prendendo o rei, vazaram os seus 2 olhos. Então ele foi preso, como disse o profeta, para a Babilônia, mas ele não viu Babilônia. Sim, aí voltando. E Deus avisou o profeta que eles não iriam ouvi-los. Mas isso não seria motivo para ele desistir da sua mensagem. O profeta de Deus, ele tem que ter em mente o que Deus ordena. Não importa. Não importa. Se Deus mandou dar uma palavra já é o suficiente. Deus sempre é objetivo, taxativo, enfático. Quando Nicodemo vai ter com Jesus, começa a fazer alguns elogios a Jesus, e Jesus enfaticamente para Nicodemos dizendo: é necessário vós nascer de novo. E Nicodemo começa a entender: como pode um homem sendo velho nascer? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e tornar a nascer novamente? E Jesus começa dizendo: eu estou sendo mestre em Israel, não sabe disto. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso eu digo: é necessário vós nascer de novo. Então a mensagem ela tem que ser objetiva.
Então somente aquilo que Jesus mandou. E poucos são as pessoas que estão pronto para ouvir Deus falar. Pronto para entregar a mensagem que Jesus tem que mandado a falar. Porque não é fácil pregar a mensagem da cruz. No mundo de prosperidade, no mundo de tome chave de carro, tome isso, tome aquilo. Mas Jesus está mais preocupado com a tua alma, com a minha alma. Jesus está mais preocupado porque o inferno é real. E ele tem pressa. Jesus voltará novamente e o diabo está conseguindo distrair a mente das pessoas, até de muitos cristãos, para que tire o foco do seu verdadeiro objetivo, que é Cristo, e se distraia com outras coisas por aqui. De que adianta a Bíblia diz o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, a nossa alma é o bem mais precioso. O nosso tempo físico, essa estrutura esquelética física se desfaz um dia. Voltará ao pó, porque do pó ela veio. Mas o nosso espírito volta para Deus, porque de Deus ele veio. Mas tem um problema. Deus nos deu um espírito são, limpo, e só recebe nessas mesmas condições. E a única maneira de lavar as nossas vestes espirituais é aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador. Era a mensagem do arrependimento que Jesus queria que o profeta Ezequiel pregasse. Mas ele foi logo dizendo, eles não vão te ouvir, porque são homens de coração duros, obstinados. Não quero ouvir a palavra. Mas vocês preguem, que eles ouçam, que deixem de ouvir. Onde saber que houve um profeta no meio deles. E então uma pergunta para cada um de nós. Se Jesus voltasse hoje, como seria o nosso encontro? Nós seríamos arrebatados junto com o Senhor? Ou ficaríamos para a tribulação? Irmão, Jesus é real, a vida de Jesus é real. Já falei outras vezes que todos os precedentes da vida de Cristo já aconteceram. Já não são mais, já passaram dessa fase. Todos os precedentes. As pessoas começam muito bem o Evangelho e depois esquecem, troca Jesus por tudo que é mudando nessa vida. Troca Jesus por música, por sexualidade, por sensualidade, por tantas coisas. Esquece que um dia eu vou morrer. E após a nossa morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo, não adianta. Nada que o homem venha fazer após a morte de alguém interferirá no seu destino. Pois o destino do homem é traçado enquanto ele tem fôlego de vida. Enquanto ele pode arrepender-se ou não. Enquanto ele pode assinar o seu testamento. E um testamento, uma vez assinado, não tem como mais alterar, porque ele está morto. Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Será que essa vida que está levando está agradando ao Senhor Jesus Cristo? Será que dentro de você não há algo clamando por liberdade? Será que o teu espírito não está chorando neste momento? É hora de refazer as nossas alianças com Cristo. Não é hora de brincar. É hora de olhar, meu Deus, aonde foi que eu tropecei, Senhor? Perdoa meus pecados, minhas transgressões. Mas fazer como filho pródigo, o pai me aceita pelo menos como um dos seus trabalhadores. E o pai recebeu feliz aquele filho. Com certas alianças quebradas, as fendas do seu muro. Jesus quer marcar um novo encontro com você, quer refazer a sua história, quer dar uma vida realmente de liberdade espiritual. Quer preencher as suas vacâncias, suas lacunas, quer fazer com que o seu espírito venha transbordar de alegria, quer um coração quebrantado. É isso que Jesus quer. Não adianta dar esmola. Não adianta fazer isso ou fazer aquilo se você não refaz a sua aliança com Cristo. Não conserta a sua aliança com Jesus.
Pense um pouco. Jesus vai voltar, meu irmão. Tudo isso que está acontecendo é para distrair a sua atenção. Jesus voltará novamente. Jesus está às portas. Ele está nos despertando para o que está para vir. O está por vir é terrível. Vale a pena aceitar a Cristo. Não brinque não, Jesus voltará novamente. Mas Juraci, eu não creio nisso. Eu não me interessa se você crê. A sua crença não interfere nos desígnios de Deus. Saiba disso. Que a tua crença não interfere nos desígnios de Deus. Noé passou quase 50 anos anunciando que viria um dilúvio. Alguns pregadores dizem que fora taxado de velho louco. Mas Noé tinha uma obediência à palavra de Deus. Noé estava obedecendo tão somente ao Senhor Jesus Cristo. Então Noé tinha essa convicção, tinha essa certeza. E o dilúvio veio. A não crença daquelas pessoas fizeram perecer nas águas do dilúvio. E nós estamos dizendo hoje, escapa com a tua vida, Jesus a nossa arca. Jesus é a única esperança. Quando Tomé diz que mostra-nos o Pai, que nos basta, ele disse, Tomé, estás há tanto tempo comigo. E não sabe, não conhece. Interrogaram por Filipe, que não sabia para onde vai, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está batendo no seu coração. Jesus quer consertar as suas alianças. Ainda há tempo, ainda há esperança. Deixe Jesus dirigir a sua vida. Jesus quer marcar um novo encontro com você. Uma boa tarde.